Notícia urgente para quem já entrou ou vai entrar contra o INSS na Justiça. Compartilhe agora para ajudar as outras pessoas. Compartilhe no seu Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp, que essa informação é muito importante, que nós possamos entender essa situação. Sejam todos muito bem-vindos, que Deus abençoe a todos, meu muito obrigado pela sua presença, um feliz 2022. Eu sempre agradeço a todos que já são inscritos aqui no canal pela confiança, para que o canal não acabe, é claro. Eu quero deixar aqui um forte abraço, agradecer o carinho das pessoas que deixam os seus comentários aqui no canal, meu muito obrigado. Você que ainda não é inscrito e quer receber as informações para ficar por dentro de tudo que está acontecendo, aproveita essa oportunidade de ficar informado. Se inscreve agora aqui no canal e ativa o sininho das notificações para receber os vídeos. É de graça. Vamos entender essa situação. Todos os recursos contra o Instituto Nacional do Seguro Social, que você conhece como INSS, no âmbito dos tribunais e nas turmas recursais dos juizados especiais federais que tratam dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, estão suspensos. Calma, eu vou explicar para vocês. Vou pedir que já deixem aquele like, aquele joinha para ajudar na divulgação desse vídeo, que é muito importante para eu saber se vocês estão recebendo nesse vídeo. É justamente isso que você entendeu. Todos os recursos contra o INSS, quem entrou contra o INSS na Justiça, vai ficar tudo parado. Vou explicar o porquê. O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, vai decidir se o direito ao pagamento da pessoa que entrou para ganhar o seu direito na justiça, se ela ganhar, é claro, na justiça, se isso passa a contar da data do requerimento administrativo ou da citação do INSS na justiça. Eu vou explicar, calma, mas o que quer dizer isso aí na prática? Vamos lá. Digamos que eu entre, com um pedido, o INSS negou o meu pedido administrativamente. Então, eu entro com um pedido, uma revisão de uma aposentadoria, e o INSS demora aí, por exemplo, 7 anos para analisar esse processo. O que eu vou fazer nesse caso? Eu vou entrar na justiça e pedir meu direito. Então vamos lá. Digamos que eu vou pedir uma revisão do meu benefício de aposentadoria porque eu acho que o valor está defasado. Eu tenho provas disso. Aí o INSS demorou 7 anos para ver meu processo. O que eu fiz? Eu entro na justiça para pedir meu direito. É sobre esse prazo, esse tempo de espera que o STJ vai discutir agora. Se o segurado terá direito de receber desde o requerimento administrativo de revisão no posto do INSS há 7 anos, ou seja, desde o dia que a pessoa que é segurada do INSS foi lá e fez o pedido de revisão no INSS, nesses 7 anos, ou se ela vai receber desde a entrada da ação judicial. Acho que deu para entender mais ou menos. Vamos lá. Eu busco meu direito na justiça porque o INSS me enrolou. A justiça vai discutir agora o seguinte: se eu ganhar na justiça, o direito que eu vou receber é desde o dia que eu pedi lá no INSS ou desde o dia que eu entrei lá na justiça? Olha o tamanho do prejuízo. Se eu fiquei 7 anos esperando no INSS e agora eu entrei na justiça, se eles me pagarem do dia que eu entrei na justiça, eu vou perder todo aquele tempo que eu esperei no INSS. Esse tempo lá que eu estava esperando para ter uma resposta. Então agora você entendeu se vai contar da data de requerimento administrativo do dia que eu pedi do INSS ou da citação do INSS na ação, do dia que você entrou na ação e aí o juiz avisou o INSS foi citado pelo juiz, aí o advogado do INSS ficou sabendo que você entrou na justiça, se esse é o dia que começa a contar o valor que você tem direito a atrasados. Esse julgamento ele ainda não tem data. O julgamento sobre essa decisão ele está sem data. A data para que ocorra esse julgamento, no entanto, ainda não foi determinado pela corte. É importante destacar que a decisão vai seguir aí o rito de recursos repetitivos. Ou seja, ele vai valer para todos os processos com o mesmo tema em todos os tribunais brasileiros. Aquilo que for decidido, se você ganhar a ação contra o INSS na justiça, você tem direito de receber atrasados desde o dia que pediu lá no INSS, aquele tempo todo que você esperou, ou você vai começar a receber os atrasados apenas
do dia em que você entrou na justiça e o INSS foi avisado até o dia que você ganhar. Isso vai valer para todo mundo que entrar na justiça contra o INSS a partir do momento que sair essa decisão. A decisão do STJ de suspender a análise de recursos, segundo advogados especialistas, é prejudicial para quem espera por uma solução do conflito junto ao INSS. Se for considerado que o benefício será pago desde o pedido dentro do INSS, desde o requerimento, o segurado, tendo reconhecido o direito, vai receber todo o período que esperou por uma resposta do INSS. Mas, se ficar reconhecido desde a data da citação, que é quando a pessoa entra na justiça, aí o juiz avisa o advogado do INSS que essa pessoa entrou na justiça, que é a discussão que está havendo nesse momento. Esse período em que a pessoa deu entrada lá no INSS, que deu entrada no seu requerimento e teve a negativa aí, e depois entrou na justiça para conseguir o seu direito, essa pessoa vai perder, em tese, todo aquele período que esperou, não vai ter direito de receber aquele dinheiro como forma de atrasados, assim como é hoje. Então, como eu disse, em tese é apenas uma teoria ainda, tem que ser aprovado. Se demorou, por exemplo, 8 anos para o INSS analisar e somente depois disso você entrou na justiça, quando for considerada a data da citação, como eu disse, quando o INSS é avisado que você entrou na justiça, ele terá perdido aí mais tempo ainda e o segurado será prejudicado, é o que avaliam, portanto, os advogados especialistas em INSS. O sujeito já está aguardando aí o benefício que ele não conseguiu na esfera administrativa, ou seja, a pessoa pediu no INSS, não conseguiu. Ele procura o judiciário para tentar ver o seu direito sendo reconhecido. Então a pessoa procura a justiça para tentar resolver, para ver se consegue receber o seu direito e ainda se suspende isso aí na esfera judicial, a coisa vai ficar complicada. Obviamente que é muito prejudicial, pois existe uma perda de direito, né? Até porque os beneficiários previdenciários, eles têm uma natureza alimentar, ou seja, se a pessoa não recebeu durante aquele período, ela deixou de receber aquilo que seria como se fosse um salário. Ela depende daquilo para alimentos, para a sobrevivência da sua família, para a compra de remédios, enfim, para que possa sobreviver. O que defende aí, portanto, o pagamento que seja feito desde que a pessoa foi lá no INSS e fez o seu pedido, desde que ela fez o requerimento, e não da citação do INSS na justiça, do dia que o INSS ficar sabendo que você entrou na justiça. Vamos entender esse caso. Você que já deixou aquele like, aquele joinha, você que já compartilhou, que a situação é complicada. Vamos imaginar que todos os processos vão ficar parados em determinado momento. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça, ele pegou 3 recursos especiais para serem julgados sobre o rito de recursos repetitivos, para definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária. Vamos lá. Esse caso, a primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça, ele pegou 3 recursos especiais que estão sendo julgados iguais, de forma repetitiva, e eles estão tentando definir aí qual vai ser o direito da pessoa, a partir de quando ela tem direito de receber o direito do tempo que ficou esperando. Se desde o dia que ela foi lá no INSS ou se desde o dia que ela entrou na justiça. Basicamente é isso. Eu espero de coração ter pelo menos respondido a essa questão, pelo menos ter tirado a essa dúvida. O ministro Herman Benjamin, relator dos processos, destacou que a suspensão dos processos é necessária a fim de avaliar decisões conflitantes sobre a matéria e, consequentemente, a possibilidade de quebra de isonomia, que pode resultar em pagamentos indevidos pelo erário público e no recebimento de valores reduzidos pelos segurados do INSS. Resumindo, isonomia, ele está dizendo que pode ser que o tratamento não seja igual para todos. Por que isso? Vamos entender. Eu trabalho prestando serviços para advogados aqui há 18 anos no interior paulista. Qual a situação que nós vemos? Quando se ganha um processo
contra o INSS, qual a primeira situação? Quando vai pagar para a pessoa, ela começa a receber primeiro, aí existe uma outra discussão a respeito dos atrasados. Tem que ser feito um cálculo judicial, não é pago na hora. E para se fazer esse cálculo, tem que saber qual a decisão da justiça, ou seja, cada juizado, cada fórum, cada juiz decide de acordo com aquilo que ele entende. Alguns acreditam, dependendo do processo, que a pessoa só tem direito a partir do momento que entrou na justiça, de quando pediu na justiça. Já outros juízes dizem que a pessoa tem direito a partir do momento em que a pessoa foi até o INSS e não foi atendida, esse tempo que ficou esperando. Então, para não haver essa desigualdade entre as decisões, em que aquelas pessoas que receberam todos esses anos aí de decisão judicial, a partir do momento da citação, do momento que entraram na justiça, elas foram prejudicadas pela decisão da judicial, mas essa decisão, mesmo que o advogado entrou com recurso, às vezes pode até tentar isso, pode ter perdido, essa pessoa ficou prejudicada. Já aquelas cujo juiz fala, não, eu vou dar desde o pedido dentro do INSS, essas pessoas não foram prejudicadas, ou seja, existem diferenças nas decisões. Então, nenhum processo é igual ao outro. Pode ser que você ganhe menos atrasados, talvez você não ganhe atrasados. Isso vem acontecendo, pelo menos eu presencio e compartilho isso. Tem pessoas que entram com o processo e ficam anos e na hora de receber, começam a receber o benefício. Aí elas vêm me cobrar, elas dizem, olha, não tem atrasados nesse processo, como eu vou pagar o serviço do advogado? E o tempo que eu fiquei esperando, o que aconteceu? O juiz decidiu que só teria direito daquele tempo que entrou na justiça em diante. Já outras pessoas, o juiz fala, não, a pessoa tem direito a receber todo o tempo que esperou desde quando pediu lá no INSS, desde o pedido do requerimento administrativo, aí surgem os atrasados. Então não depende apenas do advogado, depende da decisão do juiz. Então, para acabar com essas diferenças, vai haver essa decisão aqui. Agora a decisão vai ser uma só, para todos. Não vai haver mais diferença. Ou todo mundo fica prejudicado e recebe a partir do dia que pediu o direito na justiça, ou todos são beneficiados e recebem desde o dia em que pediram o direito no INSS e ficará aguardando até então. Só lembrando aqui que para receber, se você ficou esperando 7, 10 anos no INSS e entrou na justiça, ou se entrou na justiça e ficou esperando por vários anos, só se recebe os 5 últimos anos, tá? Mesmo que demorou 7 anos, 8 anos, 10 anos, 15 anos, não interessa. Só se recebe os 5 últimos anos. Essa é uma questão somente em casos excepcionais, quando a pessoa está com uma doença muito grave ou um idoso, pode-se pedir o recebimento de todo o período dos 10 últimos anos ou dos anos que ficou aguardando, mas, por lei, recebe-se apenas os 5 últimos anos, se for um caso comum. Tem pessoas que têm problemas gravíssimos de saúde e recebem todo o período, né? Pessoas idosas também podem estar num estado de necessidade, recebem todo o período, mas só se recebe os 5 últimos anos. Espero que você tenha entendido essa situação, nós estamos aguardando. Isso significa que eu não posso entrar na justiça agora? Não, não é isso. Veja bem, para você que acompanha os vídeos do canal de verdade, você pode entrar na justiça normalmente. Continua valendo. O INSS negou, você vai entrar na justiça para pedir o seu benefício. Isso vai, se for a questão de revisão, vai ser feita toda a revisão, julgado, juntada de provas. O INSS vai fazer a defesa dele, o seu advogado vai fazer a sua defesa, vai para o juiz, tudo tranquilo. Só que na hora da decisão final, os processos vão ficar paralisados até que haja essa solução. Então você pode entrar normalmente com o processo. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque muitas pessoas vão dizer o seguinte: por que o meu processo não está caminhando, não está tramitando, não está andando em 2022? E eu vou falar para vocês, o STJ suspende recursos contra o INSS até decisão sobre prazo de pagamento das ações. O julgamento não tem data. Você pode entrar com o INSS? Sim. Normalmente, não há impedimento. Vão haver perícias médicas, vão haver, se for necessidade, aí, quem tiver prova não precisa de testemunha, mas quem não tiver prova vai precisar de testemunha. Vão ser feitas oitivas de testemunha online. Nós estamos em pandemia ainda, tá? A pandemia não acabou, mantenham os cuidados necessários. Eu mesmo nesse fim de semana, ou melhor, no fim de semana da virada do ano, nós fizemos uma confraternização em família humilde que nós somos, e hoje
no meio da semana, recebi a notícia que uma pessoa da família estava contaminada e já várias outras pessoas já estão com sintomas aí da Covid-19. Graças a Deus não apresentamos sintomas até agora, eu e as pessoas da minha família, e esperamos continuar assim, mas por educação, por zelo, por cuidado, nós estamos mantendo um distanciamento social, vamos avisar as pessoas do nosso contato e vamos usar máscara e vamos viver. Vamos sair de máscara e vamos viver. Nós não estamos com sintomas, então tá tranquilo. Alguns já apresentaram sintomas. Uma situação que é apresentada aí, eu digo, mantenham os cuidados. Por que eu estou falando isso? Recentemente, em dezembro de 2021, eu fui ajudar um amigo, uma amiga da família, um amigo da família, e eu fui testemunha em um juizado especial federal. E todas as testemunhas estão sendo ouvidas online, ou seja, não presencialmente. Você vai até o escritório do advogado e na frente de um computador eu falei com o juiz, as partes todas ali por câmeras, eu dei o meu depoimento, beleza, eu saí, pronto, fiz a minha parte, tranquilo. A situação é que se juízes estão trabalhando sem arriscar a saúde deles e da família deles, aí ganhando 30, 35 mil, imagina a gente aqui brasileiro ganhando um salário, 2 salários, que é o meu caso, ainda bem, dá para mim receber o PIS pelo menos, mas, fora as brincadeiras, desculpa, mas a situação é séria, nós devemos manter os cuidados necessários. Se os senadores e deputados, os juizados todos fazem tribunas online, ou seja, não presenciais, você fica pondo o bumbum na rua aí para sustentar esses caras que são ricos. Não dê confiança para político de jeito nenhum deles vale porcaria nenhuma. Então a situação é bem essa. Cuide da sua saúde. Trabalhar com os cuidados. Continua usando máscara sim. Continua fazendo a higienização das suas mãos. Eu estou trabalhando, você tem que trabalhar, porque nós precisamos sobreviver. Mas os caras que têm grana trabalham pela internet para não arriscar a vida. Não é verdade? Eu estou falando que é verdade. Resumindo, a justiça está trabalhando online e você está se ferrando. Essa que é a realidade. Mas sempre foi e sempre será. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixe nos comentários. Então pode continuar entrando com os processos normalmente, só que na hora da decisão final, assim que você ganhar o processo, vai ter um probleminha. Vai estar tudo suspenso até que haja essa decisão, portanto, dos tribunais em relação aqui do STJ, estão suspensos os recursos contra o INSS até essa decisão. Infelizmente, mais essa notícia para 2022. Mas não deixa de entrar na justiça, porque isso aqui vai se resolver logo, logo. E outra, nesse meio de caminho, você vai estar resolvendo o seu processo, né? Você vai estar ali já colocando as provas, fazendo perícia, tudo. Só que na hora que você ganhar, o processo para, dependendo dessa decisão, para saber se você vai ter direito a receber os atrasados ou se vai receber só do dia que você pediu ali na justiça. Estamos entendidos? Essa é a situação, não se preocupem. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora e ativa o sininho das notificações para assim que houver essa solução de quando você vai receber o dinheiro, quem está à espera do INSS foi para a justiça, eu vou trazer com exclusividade, vou explicar item a item aqui para os meus inscritos, para os visitantes aqui do canal também, com o maior prazer do mundo. Espero ter esclarecido essa situação, mas se você tiver dúvida, não tem problema nenhum, só deixar nos comentários que eu respondo através dos vídeos em oportunidades futuras. Estou aqui acompanhando, porque eu preciso dessa resposta aqui, como eu disse, trabalho em escritório de advocacia aqui há 18 anos e nós precisamos que seja destravado, né? Para que voltem as decisões judiciais contra o INSS que vão ficar suspensas momentaneamente até essa decisão do STJ que ainda não tem data para acontecer. Então se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para eu trazer as informações. Compartilhe essa informação porque muita gente vai falar por que meu processo está parado, né? Agora você vai saber os motivos e isso é em todo o Brasil. Forte abraço a todos, fiquem com Deus, daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo.